Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Psicanalista Edgar Humberto. Já faz um tempinho que eu gravei o último vídeo, acho que 15 ou 20 dias. Nessa época de pandemia as coisas se complicaram um pouco, né? Tantos lockdowns e tantas coisas aconteceram ultimamente que tá meio difícil de controlar as coisas, prever as coisas. Mas o importante é que eu estou aqui para falar sobre o quarto transtorno de ansiedade trabalhado nesse livro, como eu comentei a vocês, Terapia Cognitiva para os Tratamentos de Transtornos de Ansiedade, né? Hoje nós vamos falar sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Muitas pessoas conhecem ele, né? Na verdade, no nosso dia a dia, no habitual, às vezes a gente vira para alguém, menino, você tem TOC? Né? Aquela pessoa que não consegue ficar parada, aquela pessoa que não consegue parar de fazer algo. E aí, segundo a definição do livro, o TOC é um transtorno de ansiedade no qual os aspectos principais são a ocorrência repetida de obsessões ou compulsões de gravidade suficiente a ponto de consumir tempo, mais de 1 hora por dia, ou causar sofrimento acentuado ou prejuízo funcional. Ou seja, é aquele comportamento que você faz, você não tem controle sobre ele, você quer repetir ele o tempo todo e não tem controle. E não é só uma coisa que você faz todo dia ou que você faz com frequência, mas é uma coisa que se você não fizer, você se sente mal. E também é um comportamento que geralmente demanda muito tempo, né? Edgar, se eu lavo a casa todo dia, se eu gosto de limpar a casa, deixar limpa a casa, né? Que geralmente é o toque mais conhecido. É um transtorno? É um toque? Depende. Vai depender de quanto tempo que você gasta fazendo isso, quantas vezes você faz isso e o que você sente quando você deixa de limpar as coisas, né? De fazer as coisas. Mas continuando ainda sobre essa definição de toque, o livro vem dizer o seguinte: as obsessões podem tomar a forma de pensamentos, imagens ou impulsos repetitivos, aflitivos e intrusivos. E embora os pensamentos obsessivos sejam de longe a apresentação mais comum dos sintomas. Então tem uma questão muito interessante, porque a gente acha que toque é só um fazer algo, né? Que é alguma coisa que você não consegue parar de fazer, uma mania, roer as unhas, coçar as costas, é, parar de arrumar a casa, limpar as coisas, né? Parar de pensar em algo. E aí o livro vem e diz que o conceito de toque, na verdade, aplica também a pensamentos e imagens. Ou seja, sabe quando você não tem controle sobre um pensamento? Quando você não consegue parar de fazer algo, aí você tem que fazer alguma coisa só para acabar com aquele pensamento? Então pode ser toque. É diferente do transtorno de ansiedade, que seria uma coisa, uma preocupação com o futuro, ou com algo que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. O toque é um pensamento que não sai. E ele chama intrusivo porque você não tem controle. Ele do nada ele vem e seja o que for que você esteja fazendo, você não tem um controle sobre ele, né? E aí o livro vem e divide ele, na verdade, em sete. Sete transtornos que geralmente... sete tipos de transtornos de toque que a maioria das pessoas sofrem. O primeiro deles, né, no caso, é uma preocupação com a sujeira e contaminação. Será que eu sujei essa cadeira desse modo expondo os outros às minhas fezes, possivelmente contaminação? É aquela pessoa que não pode se permitir sujar nada, sabe? Que tudo tem que estar limpo, higienizado e aquela coisa toda. E o mais interessante é que nessa época de pandemia, quantas pessoas não têm ficado assim, né? Não só por causa do toque, a obsessão em si, mas o medo de pegar a pandemia. Então pode ser esse caso. Doença e enfermidade. Eu não posso abrir essa porta porque a maçaneta está coberta de germes, que poderia me causar uma doença mortal. Todo mundo sabe que nosso corpo, na verdade, desde criança, né, a gente é protegido contra os germes justamente se expondo a eles, né? Não estou dizendo que a pessoa tem que se sujar ou fazer coisas desse tipo, mas, por exemplo, pegar uma maçaneta de uma porta, abrir uma torneira, tem pessoas que não conseguem, porque elas pensam que fazendo isso elas vão ficar bem doentes, que lá vai ter germes, que ela vai acabar morrendo por isso. De novo, né? Parece muito com os transtornos da pandemia em si, né? Acredito que quando essa pandemia acabar, com certeza esse vai ser um dos grandes transtornos que aparecerão na clínica para ser tratado. O terceiro é dúvidas sobre segurança. Por exemplo, será que eu fechei a porta quando saí do escritório essa noite? Já viu que esse tipo de pessoas que saem para descansar ou fazer alguma coisa e fica com alguma coisa na cabeça, tipo assim, será que eu desliguei será que o gás está fechado?
Será que eu desliguei as luzes? Será que não pode pegar fogo? Será que eu tranquei a porta? Será que eu fechei a janela? Será que eu fechei o portão? E aí vira um sofrimento muito grande, que essa pessoa sai, enquanto ela não volta e verifica o que aconteceu, ela não consegue ter paz, né? O quarto, violência e ferimento. Será que eu acidentalmente atropelei o pedestre por quem acabei de passar? Então essa pessoa tem um medo muito grande de causar mal a outras pessoas. E aí tudo que acontece, ela acha que acabou causando dano a alguém, ou que causou alguma violência ou um sofrimento a alguém. Esse aqui eu confesso para vocês que eu não tinha ouvido falar com tanta frequência, né? Atos sexuais pessoalmente repulsivos. Por exemplo, sou atraído sexualmente por crianças. Na teoria psicanalítica, Freud entendia que a maioria dos transtornos mentais eram causados por causa de recalque, que seria o quê? São pensamentos que você teria e você acharia tão repulsivo que você mandaria para o inconsciente. Os atos sexuais são geralmente assim. Você já viu aquelas pessoas que são tão puritanas, que têm medo de tudo, e aí chega um ponto que a pessoa tem medo até de pensar em pensar. Por exemplo, aqui o exemplo do livro está usando uma pessoa que sente atração por crianças. Na verdade, ela não sente atração por crianças, mas aí ela tem tanto medo de ter um ato de pensamento repulsivo que aí ela fica pensando nisso o tempo todo. E aí toda vez que ela vê uma criança, por exemplo, é um terror grande para ela, porque ela acha que pode se sentir atraída por uma criança. Claro que isso aqui não é só criança, isso aqui é o exemplo do livro, mas tem pessoas, por exemplo, uma mulher casada vê um homem atraente na rua e aí ela não olha ou ela tem medo de olhar porque ela pode sentir desejo por esse homem e na cabeça dela isso é muito errado, né? E aí tem toda uma criação religiosa que não vale a pena trazer aqui nesse momento, mas tem pessoas que só de pensar em sexo ela acha que já está fazendo algo errado, né? Imoralidade e religião. Será que eu confessei completamente todos os meus pecados a Deus? Né? Então é aquela pessoa que tem um medo tão grande de cometer pecado, que provavelmente veio de uma criação bem rígida da mãe, do pai, da igreja, da sociedade, né? Pessoas que foram criados em escolas dominicais, em conventos e coisas assim. Então tem esse tipo de pensamento, né? Tudo que ela faz, que ela identifica como pecado, ela acha que pecou e aí, será que eu confessei isso? Será que eu vou para o inferno? Será que eu não vou? Se vocês pararem para pensar, isso é um terror muito grande, né? Você ficar vivendo com medo de estar pecando o tempo todo. E aí tem os temas diversos, por exemplo, preocupações persistentes com ordem, simetria, exatidão, rotina, números. Você já viu aquela pessoa que não consegue ver nada torto? Né? Que se um quadro tiver torto na parede, ela vai lá e conserta. Aquelas pessoas que conseguem ver no olho que alguma coisa está 1 centímetro fora do local. Então, isso tudo pode ser considerado transtornos. E aí, desses 7 transtornos que temos aqui embaixo, o mais comum é o medo de contaminação, que é 50%, e dúvidas patológicas, que é 42%. São as obsessões mais comuns. Geralmente, de 10 pessoas que você pergunta, de 10 pessoas que têm uma obsessão, 5 dessas pessoas vão ter o medo de ser contaminada. E imaginem agora, na época da pandemia, se fizessem essa estatística, quantos números seriam, né? E aí, quando a pessoa chega nesse patamar de sofrimento, o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer rituais. O que são esses rituais? São um comportamento que a pessoa tem que fazer para que essa ansiedade passe. Por exemplo, aqui no livro usa assim, ó, lavar as mãos repetidas vezes reduz a ansiedade evocada por tocar um objeto percebido como contaminado. Então, é uma pessoa que vive no terror o tempo todo, obsessão de medo de ser contaminada, que todo momento ela tem que sair e lavar a mão, ela não consegue parar de lavar a mão. Tem gente que lava a mão 30, 40 vezes, né? E esse ritual se aplica a tudo. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de sujeira, ela vai limpar a casa, porque se ela limpar a casa, ela vai sentir que a ansiedade dela diminui. E aí, no começo, você começa limpando e fica satisfeito. E aí, depois, um pinguinho de poeira vai te deixar infeliz, porque você entende que a casa não está suficientemente limpa. Desculpa se o vídeo prolongou bastante tempo, mas esse era um transtorno que tinha muitos detalhes a ser falado. Lembrando a vocês que tem mais vídeos de transtorno que eu coloquei no meu canal no YouTube e no Facebook. Se você ficou curioso sobre transtornos de ansiedade e quer aprender um pouco mais sobre os outros tipos que foi falado, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão,
faça um comentário lá no feed e eu estarei respondendo vocês assim que possível. Muito obrigado, foi um prazer e boa tarde.